aqui. Começando a gravar, então. Bem-vinda, Jussara, Gisele. Então, o que eu digo sempre, o que acontece até o dia 15 na sua estrutura dá o tom do seu mês, né? Faça 2/3 do que você quer fazer no mês, ele tem que ser feito até o dia 15, né? É 1/3 que acontece do dia, depois do dia 15 até o final do mês. Então, ó, bora que este mês de junho promete, né? E eu sinto isso pelo próprio brinde do mês e tudo mais. Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, o que eu preparei aqui, porque hoje tem reunião da Janete, tem reunião de Nanda, tem reunião de todo mundo. Então, seja bem-vindo, junho. Muito bem-vindo, que eu sinto que existe uma possibilidade aí de promo no ar esse mês. Esse mês a do Terra, inclusive pelos brindes, né? A do Terra está dando para quem já é membro e faz o seu LRP ou a sua ou participa, né, do programa de vantagens ali. Ah, que faz 125 PVs até o dia 15, está dando o Yellow Mandarin, que é a tangerina amarela, né? É a mandarina amarela. Ela é só uma questão de a verde, a amarela e a nossa tangerina, ou red mandarin, né, o vermelho, é só uma questão de tempo de amadurecimento da fruta, né? Então, é um óleo de 5 ml que contém, né, bastante de limoneno, aí todos os cítricos nos trazem bastante felicidade, promovem também a regulação da questão de intestino, vai trazer mais alegria para a nossa vida. Então, é um óleo bem interessante, eu gosto de usar ele também em bebidas, é muito gostoso. E o patchouli, que está com 10% de desconto, então traz a gente para a fisicalidade, para a gente amar o corpo, né? O patchouli ele é ótimo para ser usado como desodorante, porque ele também elimina odores. E eu geralmente não utilizo, mas já ouvi muitas pessoas que utilizaram ele para baixar febre e que ele foi muito eficaz. Eu geralmente utilizo o peppermint, mas ouvi bastante pessoas relatando em relação à redução da febre. Ah, e aí, eu quero que vocês olhem para a rede de vocês, observem as estruturas de vocês, deixem esses poder de três bem configuradinho aí para conseguir alcançar não só a questão de ranking, mas poder de três esse mês também. E eu quero dar continuidade ao que a gente já vinha falando. A gente já tinha falado sobre o Pipes, né? Essas ações que são tão importantes e tão necessárias, são as ações básicas. Quem assistiu as aulas do Eliezer no YouTube, eu passei duas, a terceira eu não compartilhei com vocês, vou compartilhar ainda. A terceira é que eu não assisti ontem, né? Era domingo, eu não consegui assistir, mas eu quero assistir a terceira ainda. Ele fala basicamente tudo sobre o Pipes, assim como é todo o material da Alice Sedgwick, é o fazer do Terra. É isso aqui, quando a gente entende. Então, a gente já teve encontros onde a gente conversou sobre o preparar, conversamos sobre o convidar, e eu quero conversar hoje sobre o apresentar, né? Então, lembrar que esse apresentar, ele não vem desconectado e nem não se inicia com ele, né? Inicia-se com o preparar, seja com a nossa ah, estudos sobre os olhos, seja com pingar o óleo na mão da pessoa, ouvir, né, o que a pessoa busca de benefícios, porque só quando a gente atende as dores da pessoa, a pessoa vai entender o valor daquele produto, né? Então a gente primeiro precisa ouvir, entender que esse apresentar ele se dá de diferentes formas. Às vezes é online, às vezes é presencial, às vezes é um a um, é num café. Hoje eu fui apresentar junto com uma líder aí que está chegando em salão de beleza, em diferentes lugares, né? Acontece esse apresentar. Às vezes é chamada de classe, às vezes é chamada de aula, às vezes é chamada de vivência, workshop, cada um vai ter o seu formato, a sua denominação para se apresentar. O mais importante, esteja em todos os lugares, né? Vá aos eventos, né? Promova a conexão, porque é conexão.
O que a gente faz aqui é conexão. É muito importante também quando você define, né? Não, eu vou fazer as aulas, vou fazer essas apresentações, e é importante você definir a sua agenda para que você tenha ritmo, consistência. Então, aulas online, defina qual dia pela manhã, qual dia pela tarde, toda a semana. Inclusive, isso faz com que você prepare, faça o convite antecipadamente, né? Sempre no mesmo local, no mesmo horário. São sugestões, é claro, cada um funciona a sua agenda do jeito que quer e escolher, mas é uma organização que a sua mente, ela, porque nós somos mulheres, a nossa percepção ela é difusa, né? Então, quando a gente tem essa recorrência semanal, essa consistência, a gente se organiza melhor. Nós estamos com 10 mil coisas para fazer, né? Comida aqui, jantar do filho, não sei o que, aula, leva para um lugar, leva para outro. Então, é necessário que a gente faça essa organização, tenha essa organização. E seja muito seletivo também, né? Nessas escolhas, né? Nas escolhas das ações que você está fazendo. Ah, muito importante nesses cafés, nessas vivências, nesse workshop, você também ter um consultor para cada 3 convidados. Isso daqui são informações que eu peguei lá do material da Alice Selig, né? Se ela, que já é triple diamond, nos fala isso, então é porque é dessa forma, né, que funciona. Quando a gente está numa reunião de 70, eu já estive sozinha em reunião de 70 pessoas, você não consegue nem ouvir, né, o que aquelas pessoas estão fazendo, e quando não se tem essa proximidade naquele momento, fazer o resgate disso depois dá bastante trabalho. Não que não possa ser feito, mas dependendo do público, ele não vai funcionar no formato digital. E o digital é que consegue fazer em volume, né? Essa conexão. E às vezes o público é de mais idade, não tem acesso ou não tem essa facilidade em acessar, né, a questão tecnológica. Então ali você tem que ser muito eficiente aí para sozinho conseguir lidar com tanta gente, né? Imagina fazer a manipulação disso tudo, né? De todas essas informações. E sempre que você está na frente do seu cliente, né? É questão de postura, de posicionamento, né? Esteja animada, com um sorriso no rosto, porque é o sorriso que nos que traz essa confiança, essa crença no produto, essa crença no negócio, né? Não chega lá, ninguém ri assim, né? E ninguém chora assim, né? Com o peito aberto, né? Então, gente, quando a gente está curvada para frente, não olha nem para a pessoa que está apresentando, é olho no olho, é gota na mão, né? É passar óleo em você, inalar óleo na frente da pessoa, pingar óleo na água, tomar água na frente da pessoa. É porque inconscientemente a mente daquela pessoa, ela está perguntando: meu Deus, será que eu posso tomar isso? Será que eu não vou morrer? Será que isso vai fazer bem para mim? Será? Ela tá com uma série, né? Tem uma série de grilinhos ali na mente dela que ela não, muitas vezes não expressa aquilo ali. Como é que você vai saber? Né? Então você mostra para ela como é que você faz. A aula ela tem que ser simples, gente. A Alice fala muito isso, né? Ela tem que ser dada para qualquer pessoa que esteja no 6º ano do ensino fundamental. Então, eu tenho que preparar uma aula para o 6º ano do ensino fundamental. No 6º ano, minha filha está no 8º, né? Então, tem que ser muito simples. Pontualidade, marcou tal hora, inicia tal hora, né? Se vem uma pessoa, ótimo, é com aquela pessoa que você vai falar. Não começa, ai, porque fulano não veio, ciclano não veio. Não, você está ali para servir aquela uma pessoa, né? Semana passada a gente fez um workshop aqui em Blumenau sobre alimentação, foi o primeiro, né? Foram 2 convidadas, nós atendemos aquelas 2 convidadas, foi maravilhoso toda a conexão que foi feita, né? Saíram dizendo, o próximo que tiver me convida, que valeu muito a pena. E é isso aí, né? Porque a gente queria 5, queria 10, sim, né? Mas não é sobre o que eu desejo, né? É sobre o que foi publicado ou feito marketing e o que, né, retornou. Então, é, não crie expectativa.
Faça o que precisa ser feito, de forma simples. 45 minutos de duração, a Alice fala. Mais do que isso, as pessoas não prestam atenção, incluindo o fechamento em 45 minutos. A gente demora muito tempo. Ela diz: sirva lanche simples após essa aula, que é uma aula introdutória. Isso não é para você contar tudo que você sabe sobre óleo essencial. Isso você vai contar depois que a pessoa se cadastra. Né? Não mostre livros de referência sobre o óleo durante a aula. Ela fala para mostrar esses livros só depois, quando a pessoa já estiver aguardando para falar contigo, porque às vezes tu está sozinha ali, tem um número maior de pessoas, né? Então ali você bota a pessoa na ação, bota sempre a pessoa na ação, não deixa ela parada, né? E a aula ela deve ser controlada pelo professor, então assim, e não pelos convidados. Então, aqueles convidados que têm muitas perguntas, você fala: olha, já percebi que você tem muita pergunta, vou respondê-las todas ao final da apresentação. Depois eu falo contigo mais detalhadamente. Então, quando começa muita pergunta, gente, não dá, porque assim, ó, domina a negociação quem faz a pergunta. E quem tem que fazer a pergunta somos nós. Né? Não que as pessoas não possam falar, obviamente, mas quando é muito, porque às vezes é muito, né? Tem aquelas pessoas que precisam de muita atenção, então a gente contorna desse jeito, tá? Toda aula tem início, meio e fim, isso eu sempre uso nas minhas, sempre usei, né, na sala de aula, tudo na vida, né? Tem início, meio e fim, né? Fim, esse fechamento que é a abertura, né? E a sugestão dela é oferecer um brinde para o anfitrião ou qualquer outra pessoa que quiser ser anfitrião. Então, isso faz com que as pessoas, puxa, que legal, né? Puxa, ele ganhou um brinde, ganhou um óleo, ganhou algo ali para usar o óleo. Então, eu também quero, né? As pessoas se inspiram nas outras. Também quero, também vou querer fazer uma reunião dessa na minha casa. E aí, é legal, né? Às vezes não é necessariamente o óleo, mas é o chaveiro para a pessoa colocar o óleo, né? Que o anfitrião vai colocar óleo. E ou mesmo você pode oferecer também um brinde para a quantidade de pessoas, para cada 5 pessoas que comparecer na aula, né? Para quantas pessoas, para quem trouxer mais pessoas para a aula, não necessariamente só para o anfitrião. Isso é bem bacana para juntar mais gente aí na sua apresentação. E aí, como é que você vai fazer essa apresentação? Já está tudo pronto, não precisa usar mais nada, está tudo pronto. Pega a folha do Class in a Box, é só isso. Ah, mas eu não sei dar aula, não sei o quê. Lê a folha do Class in a Box. Aqui não está aparecendo na minha, vamos ver se baixando essa barra aqui, né? Faça sempre perguntas, que quem faz a pergunta domina a negociação, domina a conversa, tá? Então, eu gosto sempre de perguntar: você está aberto para conhecer, para aprender mais sobre soluções naturais de saúde e bem-estar? O que que eu quero com essa pergunta? Eu quero que a pessoa responda sim, né? Quem está ali é porque está aberto para aprender, obviamente. Parece ser meio redundante. Mas inconscientemente você está abrindo as portas. Cada sim que a pessoa der, ela inconscientemente ela está abrindo o coração e você vai fazer mais fácil esse fechamento. Então você vai passar o que que é um óleo essencial, vai dizer as formas de uso, pode citar exemplos na família de vocês. É legal quando tem um outro convidado que fala da experiência dele, mas não deixa falar, né, muito para controlar esse tempo ali também. Mas daí não é você falando só, tem o outro já dando o exemplo do que aconteceu na vida dele. Vai falar da importância, né, do tripé da do Terra, que é o CPTG, o Co-Impacto Healing Hands, porque é importante a pessoa confiar na empresa, tá? Do outro lado dessa folha aqui do Class in a Box, tem o diagrama do bem-estar, né? Então você vai explicar que a base de tudo é a comida e os olhos entram na comida, tanto na atividade física, no descanso e controle do estresse, na redução da carga tóxica e, claro, né, é super importante sempre fazer os exames aí médicos anualmente. E aí você vai fazer aqui, o Class na Box faz outra pergunta, ele coloca: o que você quer que os óleos essenciais façam por você? Eu geralmente faço a pergunta: quais os 3 benefícios que tu está buscando hoje na tua vida para melhorar a tua saúde e bem-estar? Aí você vai moldando essa pergunta conforme a sua necessidade, ou usa essa pergunta do Class in a Box.
e diz para ela: olha, eu quero te apresentar aqui a mesma oportunidade que eu tive, que é receber os 25% de desconto, né? Quem sabe ter os seus produtos grátis. Porque existem três tipos de pessoas: aquelas que vivem os olhos, que foi o que eu fiz durante um ano, tem aquelas que querem seus produtos grátis, né? Através do cashback, e tem aquelas que querem gerar renda, empreender. E aí você entrega, né? Ou no começo já entregou essa folhinha aqui para ela, né? Olha, eu quero te mostrar que aqui é o preço, que se vocês quiserem comprar de mim, eu vou ficar feliz também de vender por esse preço cheio para vocês, mas eu quero trazer oferecer o mesmo benefício para vocês que eu tenho, que é comprar com 25% de desconto, que é nessa segunda coluna aqui. E a partir daqui, quando você começa a falar nessa folha, você não volta mais a falar de produto. Se alguém quiser puxar, ai, mas quando eu usei a melaleuca, não dá, gente. Tem que focar no fechamento. Se a gente volta a falar em produto, não dá. O emocional já foi, já passou, né? Como diz o Eliezer, né? Quem é muito emocionado não chega a Diamond. Eu achei interessante isso, assim, ai, meu Deus, Rafaela. É, aqui a gente entra no racional, na matemática do negócio. Mostrar para ela que ela, se ela quiser comprar o óleo, eu vendo para ela. Mas ela tem a oportunidade de economizar 25%. Um quarto da pizza aí ela deixa de pagar. Como é que ela pode fazer isso? Ou pagando R$ 90, que é uma taxa de inscrição, como tem no Sans Club, como tem no Veste Casa, né? Fala em Sans Club e todo mundo sabe o que que é aqui. É uma taxa anual, né? Essa não é uma taxa, não, é uma inscrição, né? Uma anuidade aí. E ou ela pode ser abonada, não pagar esses R$ 90, porque ali não vem produto nenhum, e acessar através de um dos kits de acesso. E aí você apresenta os kits sempre, do mais caro para o mais barato. Inclusive, nesse material do Class na Box que eu peguei online, ele começa ali desse kit ali do soluções naturais, mas existem kits maiores, você pode começar e deve começar dos kits maiores. Né? Por que que a gente não começa de kits maiores? Né? Porque a gente se limita, né? A gente tem pena do dinheiro dos outros, né? A gente acha que as pessoas. Porque quem vai começar a empreender, gente? Quem começa uma empresa com R$ 3.000? Me diz, uma empresa que pode te dar 400 mil por mês. Hã? Então, que pode te dar, não, que você pode gerar, chegar a gerar 400 mil por mês. R$ 3.000 não é nada, né? Quem vai abrir um restaurante, 3.000 gasta só em toalha para botar em cima da mesa. Tá? Então, fora as cadeiras, tudo, né? Uma série de coisas. Então, gosto muito de sempre fazer a comparação entre o Kit Brasil e o Essencial para o Lar, né? Que vale muito mais a pena o Essencial para o Lar, que é 3 vezes maior. E em termos de custo-benefício, ele é muito mais vantajoso, porque 3 vezes 755 já dá 2.000 e poucos reais. E aqui você está pagando 1.640 e ainda levando o Deep Blue pomada, que é muito mais fácil de aplicar, e o difusor. Então, essa apresentação, ela é algo simples. Precisa ser simples para ser duplicável. Se não for simples, a pessoa fica confusa. E o fechamento é necessário que seja feito no dia. Porque se você deixa a pessoa ir para casa para pensar, para perguntar para uma outra pessoa, não vou nem citar o nome, as pessoas dizem, eu vou para casa perguntar para meu marido. Aí, mas quem é que cuida da saúde da tua casa? Quem cuida dos filhos quando ficam doentes? É você ou o marido, né? O seu marido vai agradecer se você não precisa levantar tanto à noite, né? Botou a cabeça no travesseiro, você terá o dobro de trabalho ou muito mais para conseguir fazer esse fechamento. Então, assim, eu sei que a gente não, né, a gente tem que também não dá para ser tão agressivo, mas não dá só para deixar a pessoa no tempo dela. É necessário direcioná-la, né? E aí perguntar, fazer a pergunta ajudando na compra, né? É, qual desses kits aqui fez mais sentido para ti?
Tá? Ah, mas eu não sei, daí a pessoa, né, tem uma série de desculpas. Mas o que se requer ainda para que você tenha esses óleos essenciais na sua casa e você consiga suprir esses benefícios, esses três benefícios aqui que você está buscando tratar de uma forma mais natural? O que que se requer ainda? O que que ainda ficou alguma dúvida? Como é que eu posso te ajudar em relação a isso, para você, que você tenha total clareza no que você está acessando, tá? E agora eu quero ouvir vocês um pouco sobre isso. Deixa eu ver aqui. A Elisângela disse que assistiu os 3 episódios lá do Eliezer, né? E a Suzana falou: lembrar que esses kits de proteção e emoção não estão mais hábeis no acesso, mas sim pode ser utilizado como sugestão para essas questões. Sim, aqueles kits da segunda folhinha lá da aula, né? Eu peguei, baixei ali no site da Duterra, ainda está aparecendo ali no PDF, mas eles não estão mais acessíveis mesmo. Perfeito, Suzana. Agora eu quero ouvir vocês. Oi, Rafa, Oi, Ju. tudo bom? Tudo bem? Deixa eu te perguntar, quando tu faz esse fechamento, tu começa pela taxa de 90, falando, Eu começo. né? Ah, Uhum. legal. É que É, esse eu nunca falo, então de repente é melhor até para, né, para depois visualizar os kits, né? por que que eu falo? Para a pessoa entender que ela está ganhando 90. Ela Aham, aham. deixou de pagar. E eu falo assim, você vai ser abonado, você não paga esses R$ 90 e você acessa um Uhum, dos kits. E é claro, né? Usem da estratégia que a Patrícia usa muito, né? O kit, gente, é farmacinha básica. Você não sabe quando é que vai ter uma dor de cabeça, uma dor de estômago. Então, ali você supre todos, 90% das suas necessidades ali. Em termos de saúde e bem-estar, você consegue suprir aí com kit. E é óbvio, né, Ju? Se a pessoa eu tenho que ouvir a pessoa. Se a pessoa disse, mas eu tenho problema de questão de cólica ou não sei o que lá, né? Já entrei sim. na menopausa de calorão. Ok, a gente pode personalizar para ti. A gente que seria interessante para ti o gerânio, a sálvia. Então a gente pode fazer uma troca. Eu consigo trocar contigo. Você compra o kit, eu abro o kit, troco por produtos no mesmo valor. Eu faço isso, porque eu tenho que atender a necessidade do meu cliente e não a minha, Aham, né? Então eu faço legal. isso. Eu sou bem flexível em relação a isso. Não é porque Uhum, que eu vi o problema da pessoa, né? Porque se eu não estou ouvindo a pessoa, eu estou meio ouvindo só, né? uhum. Então, os kits são sugestões ali que a do Terra faz. Você pode personalizar aí conforme a necessidade do seu cliente. E vocês, como é que tem sido? O que que vocês sentem mais dificuldade ali na questão dessa apresentação, dessa classe? O que que pega mais? Eu, depois que eu passei e estudei bem detalhadamente ali o material da Hélice, eu vi que eu estava pecando no convite. Eu estava deixando, eu queria já casar, enfiar a aliança na mão da pessoa ali, sem entregar sem que ela tenha uma experiência antecipada, sabe? Uma amostra ou algum PDF que eu enviasse para ela, alguma coisinha antes ali para azeitar o relacionamento. Aonde vocês sentem mais dificuldade? Rafa, vou falar. É, eu acho que bem isso que tu está falando mesmo, porque assim, ó, na verdade fica uma confusão na minha cabeça. O quanto eu tenho que preparar a pessoa, o quanto, sabe? Porque tinha certeza que eu ia fechar também esses dias não, semana passada, eu fiz uma apresentação, tinha certeza que ia dar certo. E também ficou para aquela do depois, assim. Então, e preciso trabalhar esse fechamento também, que tu falou bem efetivo. Assim, na verdade, eu tenho que ouvir muito as tuas aulas para enfiar na minha cabeça, porque eu estou, como é que é? Eu estou entre emocionada ali, porque eu me empolgo, eu amo os olhos. Então, assim,
Na verdade, a gente quer passar essa felicidade, tipo, né? Tem que baixar a bola. Eu já falei isso aqui, eu lembro, mas eu acho que é bem isso mesmo, assim. Eu acho que eu tenho que trabalhar mais o meu racional. Eu não consigo trabalhar o meu racional falando de óleo, que é uma paixão. Mas a gente está todo Bora mundo lá. aprendendo, Elisângela. Elisa, está todo mundo aprendendo aqui, né? É muito fácil eu aqui falar para vocês, né? Bota na frente do cliente, às vezes a gente se empolga assim, opa, para de euforia, Rafaela, abaixa aí, vai pro racional, porque tu tem que direcionar, porque tu abriu a porta, né? Tem gente que nem abre a porta, tem que abrir a porta e direciona a pessoa, bota ela, e quando ela ainda não quer, porque assim, já viu, dá um empurrãozinho. Vai dá. Nem fala. E assim, ó, contato, vamos ver, por WhatsApp, né? Aí, Ah, tipo, tá, mandei para umas pessoas que eu tô querendo chamar pro negócio faz um tempo, tal, mas tá pau, é pra ver, tal, tal, tal. Aí a pessoa me coloca assim, ó, tipo, fiquei bem interessada. Fiquei bem interessada nisso aqui ali. Beleza, então vamos marcar, que eu te apresento e tal, né? Aí a pessoa fica cri, cri, cri. Oi, o que que eu tô fazendo de errado, sabe? Ui, tava falando com a minha irmã sobre isso. Poxa! bota a pergunta no final, diz, ó, vamos marcar na terça às 2 ou às 3. Dá dois horários, é igual a criança pequena, dá duas opções, não mais do que isso. Vamos tomar um café? Nunca vai sair o café. Dá horário, tem data, café tem data local, inclusive, já escolhe para a pessoa, nem deixa ela escolher. As pessoas, elas nem sabem o que elas querem. Eu até, boa noite, gurias. Eu às vezes não dou horário, mas eu já pergunto qual, por exemplo, assim, qual, né, dia da semana tu não pode, ou qual horário é melhor para ti, durante o dia ou à noite? Eu já induzo, né, porque a gente sempre tem que terminar com a pergunta para a pessoa, para ajudar ela, porque se tu colocar, então vamos marcar, a resposta dela vai ser sim, né? Ela não vai ser ela que vai te dizer, vamos, ou você pode hoje ou amanhã, não vai ser ela que vai dizer isso pra gente, né? Então a gente tem que direcionar, né? Então vamos marcar. E uma coisa que assim, eu percebi nesses, é muito treino, né? A gente, né, Rafa, quantas apresentações que a gente fez que meu Deus do céu, saía assim, tipo, foi horrível. Meu Deus, a gente estudava, sentava no jardim para estudar óleo à tarde, lembra, Vanessa? É, é. E, Emocionadas, mas, emocionadas. é, Mas eu aprendi que o ouvir o cliente principalmente se a gente vai fazer individual, é fazer mais pergunta do que tu falar, fazer pergunta, sabe? Por que que ele te chamou? É tu entender o que que ele viu. Se ele já viu sobre o óleo essencial, o que que ele já viu, né? Porque agora que está mais na mídia, tem muita gente falando, então às vezes a pessoa já vai te dizer, eu vi, mas faz massagem. Às vezes a pessoa já vai te dizer, eu vi o fulano falando do brief que é bom para respiratório, e ela já vai te induzir para onde ela quer a compra, né? E aí tu fala desses ali, não precisa repetir se a pessoa já conhece, né? Passa essa parte, só complementa com os outros, né? Tipo assim, a pessoa pediu para respiratório, olha só, para o respiratório é legal a gente também dar suporte para a imunidade, e aí tu vai ajudando ela a decidir, né? E e é isso, eu acho. Tinha mais alguma coisa para falar, mas fugiu. E se Deixa eu aproveitar. perdoem, se perdoem. Tem muita gente. Eu já perdi muito cadastro, eu já perdi A muita senha. Bianca, a Bianca Isaac, né, Rafa, que falou que apresenta 16 para fechar um? Foi Pois a Bianca então, Isaac, né? acho que foi, é. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, meus amores. Vocês fazem no WhatsApp, tá? Fazem por áudio ou escrita? Que é outra coisa que, assim, ó, porque eu tenho o hábito de fazer por áudio, vai que, né? Vai que a pessoa É, lendo, ela dá um pouquinho mais de atenção. o áudio, tá bom. O áudio, que eu vou dizer, Elis, pelas minhas experiências assim, de curso de vendas e coisa assim, né? O áudio, ele acaba sendo um pouco mais invasivo, digamos assim. Né? Quem tá dando oi? Tem alguém dando oi?
Ó, a Beatriz ali, ó, Olha apareceu. lá, ó. Dá oi. Oi. Cada oi? Oi? Oi. Então, assim, eu falo boa parte, a maior parte, eu falo por escrito, eu escrevo, até porque se a pessoa vai decidir, escolher, pensar, se tu mandar por áudio, fica mais difícil ela voltar e saber qual áudio que tu falou que ela queria rever, né? Então, eu escrevo a maior parte e eu só mando o áudio no momento de explicar algo que é uma complementação do que eu. E ainda eu pergunto, posso te mandar um áudio? Porque muitas vezes, eu, por exemplo, que, né, vendo muito para mães. Mães, às vezes, está no momento de fazer a criança dormir, está respondendo WhatsApp, às vezes está no trabalho, não pode ficar ouvindo áudio, mulher, né? A gente está, às vezes, num ambiente que não dá para ouvir o áudio. Então, às vezes, elas demoram mais para responder porque o áudio é mais difícil ouvir, né? E aí eu só mando, então, áudio assim, por exemplo, digamos, mandei um orçamento para a pessoa. Vou dar um exemplo que aconteceu recente. Mandei um orçamento para uma pessoa e era óleos por mais um valor mais, né? A criança tinha uma questão X que eram os óleos mais caros. Então, no final, eu falei, posso te gravar um áudio explicando bem certinho? Daí ela falou assim, daí eu peguei e mandei, mas também é importante, esse áudio não pode passar de 1 minuto, assim, porque senão também fica muita informação. O máximo é o áudio para ajudar ela a decidir, explicar para ela por que você escolheu aqueles óleos de acordo com o que ela te falou, sabe? Eu estou sendo aqui, não sei se vocês estão vendo, mas tem uma técnica Aroma Touch acontecendo com óleos do Kit Kids aqui atrás de mim. Ai, que Estou só legal. recebendo, né, Bia? Ah, isso tu tem que botar no teu Instagram. Tão fofa. Eu recebendo técnica Aroma Touch Kids. Ai, gente, tá na hora da reunião da Janete, tá? A gente volta a conversar sobre isso, né? A gente dá continuidade no Parques na semana que vem, mas a gente volta a conversar. E eu quero também parabenizar. Eu não vi todas aqui que chegaram a rankings. Fala aí, Vanessa, tua equipe aí tá poderosa, um monte de ranking novo, um monte de coisa nova. Meu Deus do céu, tu me pegou despreparada, eu tenho que colar isso tudo. Então, teve a Flávia Trivés, que chegou a executive, a Andrea chegou a elite, na Suzana, né? Teve a Ju, que chegou a elite, a Isa, que chegou a executive. Peraí que eu vou esquecer, gente. Juliana, me ajuda. Quem mais? Gi, não tem, né? Eu acho que é isso. Teve mais alguém. Agora eu não lembro. A Débora também, né? A Débora, director, Direta. né? Uhum. Isso aí. Parabéns. Até elefante nasce pequeno, né? Ninguém nasce grande aí. E é um passinho de cada vez. E assim a gente vai subindo aquela escada lá dos rankings. Ah, e é isso aí. Eu lembro, cada ranking que eu alcancei, eu sempre escrevi naquela escadinha a sensação, né, do que foi ter passado para o próximo degrau. Façam isso, é legal, é um histórico aí de sensações, de sentimentos aí, e porque daí a gente vai deixando de ficar emocionada. Como disse o pessoal na convenção, quando a gente estava lá no Premiere, eles disseram: ah, o pessoal até Elite, eles estão lá chorando no palco. Nós aqui, até Gold, tu até chora ainda, mas depois não chora mais. Aí só vai. Então, eu estou aqui brincando, mas é isso. A gente é necessário, né, a gente usar essa nossa racionalidade. É fundamental para que a gente consiga direcionar e atingir aí as metas que a gente quer. Tá bom? Vamos para a reunião da Janete. Beijo, amo vocês. Parabéns aí, mês lindo. Beijo. Tchau. Ai, muitas, muitas no Clube Silver, né? Uhul! Vamos Muita embora! gente! Uhul! Bora lá. Beijo.